E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Chega Junto. Muito obrigado pela sua companhia. Me diz uma coisa, você já pensou em escrever um livro enquanto está estudando? Digamos que você esteja estudando medicina. Pois é, a nossa convidada de hoje, que é a Gabriela Frage, ela fez isso. No Chega Junto, eu vou conversar com ela sobre o livro Alex e Thomas. Só uma breve biografia dela, a Gabriela ela é escritora, pesquisadora e futura médica. É isso mesmo. Ou seja, o livro Alex e Thomas, o nosso tema de hoje, o nosso assunto de hoje, ele fala sobre bloqueios, reencontros e a beleza de sempre recomeçar. Ou seja, o nosso papo promete e vai ser bom demais. Mas antes eu quero te convidar para você acessar o portal foconofato.com.br. Você já sabe que por lá você fica por dentro das principais notícias locais, nacionais e internacionais. Aí se você for lá acessar a bio do Foco no Fato e ir na seção colunistas, eu tenho uma coluna que eu escrevo toda semana sobre um assunto diferente. Ela se chama Zoom. Então acessa o foconofato.com.br, você fica por dentro das principais notícias e ainda consome cultura. Aliás, tem vários colunistas que também escrevem para o nosso portal. Vai lá que é bom demais. Muito bem, pessoal. Bora falar sobre criatividade, superação e como transformar sentimentos em palavras? Bora, né? A nossa convidada de hoje é a Gabriela Frage, que escreveu um romance cheio de alma enquanto enfrentava seus próprios desafios criativos. Ela é autora de Alex e Thomas e vai nos contar como a escrita salvou seus dias e como a ficção pode ser um reflexo da gente. Olha que interessante. Gabriela, muito obrigado pela tua presença no nosso Chega Junto de hoje. Seja bem-vinda. E olha, se fosse combinado não daria certo, né? A gente tá quase que iguais aqui, ó. Até combinando com a identidade visual do nosso Chega Junto. Azul Bem-vinda. E branco. Bem-vinda, Gabriela. Obrigado pela tua presença, viu? Obrigada. Você é escritora, pesquisadora e futura médica. Caracas! Me conta de onde é que surgiu essa vontade de escrever, Gabriela? Então, desde que eu era pequena, eu sempre gostei muito de ler. Minha mãe me levava para as livrarias assim e falava assim, escolhe um que eu compro. Que legal. E aí eu saía com uns 3 livros e eu tinha que escolher qual que era. Brincadeira, ela comprava tudo. Ela sempre incentivou muito a leitura, muita escrita. E, enfim, então desde o comecinho ali, desde que eu aprendi a ler e escrever, eu já contava histórias, já escrevia histórias. Eu sempre gostei muito de escutar sobre histórias. Que legal. Então, escrita sempre foi uma paixão, assim, pra mim. Porque eu sempre gostei muito de imaginar ali os cenários. Eu sempre gostei muito de sentar com os meus avós, eles me contarem as histórias da vida deles e tudo. Que bacana. E, pessoal, ela tá aqui hoje com a gente para falar desse livro aqui, ó. Dá uma fechadinha aqui, ó, Hércules. É o Alex e Thomas. Ele foi lançado em novembro do ano passado lá em São Paulo. Eu fiquei sabendo que tá fazendo muito sucesso. Daqui a pouco ela vai contar pra gente aonde você pode adquirir essa belezinha aqui, ó. E antes, Gabriela, de eu começar as perguntas, eu queria que você fizesse um panorama da história de Alex e Thomas, porque só para você ter uma ideia, ela se passa na Itália. Agora, você imagina as belezas daquele lugar. Mas conta pra gente um pouquinho de Alex e Thomas. Então, a história de Alex e Thomas começa com Alexandra Galanis, que é uma escritora que acabou de lançar o seu livro. E ele se tornou um best-seller, mesmo que ela não esperasse que ele fosse tornar um best-seller. E como uma boa tímida, ela ficou muito extasiada, né, por esse primeiro livro que ela fez ter feito mais sucesso do que ela pensava que faria. Sim. E ela acabou fechando o contrato com uma editora, que ela teria alguns meses para terminar o próximo. Mas faltavam 3 meses pro prazo e ela não tinha terminado, não tinha nem começado o rascunho da próxima história. Eita. E então ela tinha passado alguns meses trancafiada em casa, pensando em como que ela ia conseguir escrever. E certo dia ela recebe a ligação da melhor amiga dela, que tinha passado uma temporada na Itália. Sim. De que ela iria se casar na Toscana. Uou. E a Alex seria a madrinha de casamento dela. Sim. Então elas foram pra Itália juntas, planejaram um casamento. E no casamento dessa amiga dela, ela conhece o Thomas, que é o nosso segundo personagem principal. E nesse casamento eles conversam
E ela descobre que Thomas já esteve na Itália há 8 anos atrás, quando ele conheceu o seu romance de verão e o verdadeiro amor da sua vida até aquele momento, que foi Julieta. Só que Thomas tinha muitos compromissos nos Estados Unidos. Né? Ele ia herdar a empresa do pai, ele, enfim, já tinha vivido ali a sua vida de jovem e estava na hora de virar uma pessoa adulta, uma pessoa. Sim. E só que ele fez uma promessa para Julieta, falando que ele voltaria. E 8 anos depois foi quando ele voltou. Aí Alex propõe a ele que eles busquem por Julieta e que esse seja o novo enredo do livro dela. Uau! Agora, vamos falar muito ainda desse livro. É verdade que ele nasceu de um momento em que você, Gabriela, estava completamente travada na escrita, estava com bloqueio criativo zero. O que foi que rolou contigo para você também não tá... O que estava acontecendo? Imagino que seja devido a tudo isso que você, pesquisadora, futura médica, isso de uma certa forma influenciou nesse bloqueio criativo de você escrever, que é uma das suas paixões? Com certeza. Assim, o primeiro romance que eu terminei mesmo foi O Esforço para Sempre, que eu lancei quando eu tinha 14 para 15 anos. E... né, depois dos meus 15 anos, começou o ensino médio e eu sempre quis ir fazer medicina em São Paulo. Sim. Então, eu tinha que me dedicar muito, estudar muito, me esforçar muito para conquistar esse sonho, né? Depois de eu ter realizado que era o lançamento do livro. Então, não sobrava muito tempo para realmente escrever, sentar, escrever, pensar na história, planejar a história. Porque é um esforço muito grande que você faz ali. Sim. É um esforço criativo, sim, que exige muito de você. E eu sempre fui muito perfeccionista. É mesmo? Sim. Então, tipo assim, quando eu tava escrevendo o livro, eu tinha que saber até o tipo de madeira que eu ia colocar na porta da casa ali que eu tava descrevendo. Uau. Eu tinha que entender a vegetação daquela floresta que os personagens estavam andando. Então, tipo, era tudo muito específico. E se eu não tivesse tempo pra isso, eu não ia me sentir satisfeita com as histórias que eu ia escrever. Caramba, pessoal, que curioso isso, hein? Já pensou? Agora, a Alex, ela tem muito a ver com você, né? Eu fiquei sabendo. Muito dos seus pensamentos, das tuas emoções. Confere? Confere, sim. Você se identifica muito com ela? Eu sempre disse, assim, pra mim mesma que... E pras pessoas que me perguntavam que os meus personagens eram uma extensão de mim. Sim. E era um reflexo das pessoas que estavam ao meu redor, eram... Né, eu acho, assim, que o escritor, ele escreve sobre as coisas que ele conhece. Sim. Mesmo que haja ali uma mistura, haja ali uma camuflada de algumas coisas, de alguns sentimentos e tal. Mas... Então, a Alex, sendo a personagem principal, mesmo que eu tentasse negar isso pra mim mesma algumas vezes, a maioria das minhas personagens tem muito a ver comigo. E você? Você tem preferência por mistérios ou não? Você é aberta a todas as categorias? Gosta de romance, terror, mistério, ficção, drama? Eu amo muito romances. Assim, é meu gênero favorito. Mas hoje eu sinto que eu gosto mais de fantasia, um pouco mais de... O lúdico, digamos assim? Oi? O lúdico, digamos assim? Não sei se o lúdico em qual sentido? Fantasia relacionado a, tipo, De Volta ao Futuro, esse estilo de filmes, esse gênero? Então, os livros que eu tenho lido agora são muito sobre, tipo, criaturas míticas, tipo dragão, caramba, fada, coisas assim. É mesmo? Mas tem muito romance também. Misturado nessas histórias assim também. Que curioso. A gente chama de romantasy. É tipo romance com fantasia. Caramba, nunca ouvi falar. Que interessante. É muito legal. Ela é bem... Eu percebi que ela é bem eclética. Eu sou... Em relação a isso. Cada época, assim, eu tenho uma fixação. Hoje eu tô muito fixada em livros sobre dragões. Mas, Gabriela, você é uma escritora e, querendo ou não, você é uma artista. E o artista, eu penso, né, dessa forma,
não sei se você concorda, ele é meio que ele tem que ser uma pessoa eclética, você não concorda? Porque ele tem que estar aberto para conhecer os mais variados estilos de arte, você não concorda? Eu gosto dessa ideia. Eu me considero uma pessoa muito curiosa, assim. Eu gosto muito de explorar diversos temas, diversos cenários. Então, eu já escrevi livros que se passavam em lugares reais. Eu já escrevi livros que se passavam em um lugar imaginado, que só existe aqui dentro da minha cabeça. E eu acho que uma das histórias que eu mais gosto, que eu já escrevi, não terminei ainda... Mas é uma história sobre viagem no tempo também. O próximo livro que você vai lançar? Não sei. Tá guardado as 7 chaves ainda? Ele tá guardado as 7 chaves. Eu tentando aqui pra fazer com que ela dê um spoiler, mas ela dura na queda. Ela não abre informações assim, não. Agora, bora voltar a falar aqui do Alex Thomas. Por que você escolheu a Itália como cenário principal? Eu fiquei sabendo que você pesquisou literalmente todos os lugares, porque você já foi à Itália algumas vezes, né? Fiquei sabendo. Mas em alguns daqueles lugares que você não visitou, que você não conhece, você pesquisou muito para poder colocar no livro, né? Mas por que a Itália? Porque realmente quando você foi lá a primeira vez foi amor à primeira vista? Não. Na verdade, quando eu fui lá a primeira vez, eu odiei. Sério? Mas juro. Por quê? Porque eu fui muito pequena. Tá. Né? Eu fui com a minha mãe e com a minha avó. A gente fez um cruzeiro e passamos por Roma. Foi uma excursão lá e tal. E eu tive uma experiência muito ruim. Tipo, eles foram muito grosseiros comigo e com a minha avó. E aí eu falei, nunca mais eu volto aqui. Que horror, nunca mais. Terrível. Aí eu fui a segunda vez, acho que foi ano retrasado. Passei meu aniversário lá. E foi realmente amor à segunda vista. Ah, então foi a segunda vista. Foi a segunda vista. Aí daí que surgiu, meu próximo livro vai se passar aqui. Eu passei o meu aniversário em Verona, que é a cidade de Romeu e Julieta. Né? E assim, é uma cidadezinha pequenininha que tem muita, muita história. E lá tem a casa de Julieta, que é também um dos cenários do livro. Sim. E lá você pode escrever uma carta para Julieta e ela dá ali... Ela manda pra você uma carta. Nunca recebi a carta de volta da Julieta, tá? Enfim, nunca recebi. Mas você manda ali a carta pra ela, pedindo dicas de romance, dicas de amor e tal, coisa assim. Igual aquele filme Cartas para Julieta. Sim. E isso também é uma coisa que a Alex faz no livro. Então, realmente foi inspirada em uma experiência minha. Sim. Agora, eu li nas tuas redes sociais, na verdade, eu vi um vídeo que você colocou, que uma das cenas mais marcantes do livro acontece em Veneza, que foi a resolução de um conflito. Eu sei que a gente não pode dar muito spoiler aqui, mas que conflito foi esse, assim? Só para instigar o nosso público para que ele realmente se interesse e adquira o livro. Eu acho que o conflito foi... O que me marcou, assim, é que Thomas foi o primeiro personagem masculino meu que não é um príncipezinho, que não é um herói perfeito e tudo mais. Eu sempre escrevi romances muito fofinhos, muito água com açúcar, assim, um negócio muito fofo. Sim. E nesse livro eu quis fazer algo diferente. Então, Thomas é um cara completamente real, assim. Imperfeito, ele tem suas qualidades, tem seus defeitos. E tudo isso é muito cru no livro. Tanto Alex também, né? Mas Thomas, porque foi meio que ele que causou ali aquele conflito. E Veneza tem uma biblioteca não, uma livraria. Que eu não vou lembrar o nome agora. Eu acho que é... eu não lembro o nome. Mas tá no livro também. Que ela é à beira do canal. Então, ela tem uma abertura ali pro canal, tem no canal de Veneza. Sim. Tem ali o barquinho e tem uma escada feita de livros também. E meu sonho é visitar, ainda não visitei, vou visitar se Deus quiser esse ano. Ô, Gabriela, agora você tem uma rotina muito puxada, você é estudante de medicina, caramba. Como é que você arranjou tempo para escrever um livro inteiro? Não sei também. Assim, tem muitas coisas. Eu acho que essa experiência de todo universitário, assim, a gente acha tempo de... Não sei também. Porque no segundo ano eu fazia muita coisa. Mas eu fazia porque eu gostava. E então, eu fiz a minha pesquisa
inteira praticamente no segundo ano da faculdade, que foi quando eu escrevi o livro também. Eu era voluntária no Einstein, eu, enfim, tentava tirar as melhores notas que eu podia na faculdade. E eu entrei em mais uma pesquisa, enfim, fiz muitas coisas no segundo ano. Sim. Mas a escrita sempre foi uma rota de fuga para mim. Então, eu tinha que descansar. E no momento de descanso... eu escrevia. Que maravilha! Caracas! Sim. Agora, o livro, Alex Thomas, ele fala de encontros, desencontros e recomeços. Na verdade, que mensagem você gostaria que ficasse para quem realmente embarcasse aqui nessa viagem de Alex Thomas? Eu acho que são algumas mensagens que eu gostaria de passar com esse livro. Deixa eu pensar. À vontade. Eu acho que a primeira é, nunca tenha medo de recomeçar. Ou de começar do zero. Porque, enfim, as pessoas vão exigir de você, as pessoas vão julgar você de qualquer forma. Quer você Verdade. Fique parado, quer você faça alguma coisa, sempre vai existir alguém para reclamar. Então você tem que imaginar a vida que você quer e seguir em frente. Sabe? A Alex partia uma aventura que ela nunca imaginou que ia estar. E acabou que ela se apaixonou por aquilo. Ela escreveu uma das melhores histórias da vida dela. Que foi uma história não só para outras pessoas, como tinha sido o primeiro livro. Mas foi uma história que ela fez parte. Sim. Então, eu acho que essa é a mensagem mais especial, assim, que tem esse livro. E também, pessoas imperfeitas também são dignas de serem amadas e dignas de amar também. E de receber uma segunda chance. Então, eu acho que esse livro foi muito um reflexo, assim, do meu amadurecimento. Porque eu acreditava muito na perfeição em pessoas. Mas eu acho que esse livro foi um reflexo, assim, de que eu tinha descoberto que as pessoas não eram perfeitas, elas não eram da maneira que eu gostaria que elas fossem. Mas era ainda melhor amar as pessoas quando elas não são perfeitas, porque você também não é. Boa. Muito bem. Então, eu acho que essa é a segunda mensagem. Gostei muito. Agora, para quem está assistindo Chega Junto e ficou interessado em adquirir Alex Thomas, como é que a gente faz? Entra no teu Instagram, tem um link para adquirir, como é que funciona? Então, o Alex Thomas, por enquanto, ainda está disponível somente em e-book na Amazon. Então, no meu Instagram, simplesmente Gabriela, tem o link lá para você adquirir. E logo mais, se Deus quiser, ele estará nas livrarias. E quando ele estiver, também vocês vão saber pelo meu Instagram. Simplesmente Gabriela, o arroba dela tá aparecendo na tua tela e tem um link lá para que você possa adquirir Alex Thomas. Agora, parabéns pela ilustração, pela qualidade do livro, muito bonito. Vale a pena fechar mais uma vez aqui, pessoal, porque a gente tem que realmente valorizar os nossos escritores. E Gabriela, apesar de não morar hoje em Manaus, mas ela é aqui da nossa terra. Então, para mim, está sendo um privilégio, viu, poder conversar contigo para falar mais sobre esse livro. E fiquei mais feliz ainda porque ela disse que esse aqui é meu. Então, ela vai autografar. E, sem dúvida nenhuma, esse aqui vai ser o terceiro que eu vou ler, porque os nossos últimos entrevistados me deram de presente também livro. E eu fico muito feliz quando eu ganho algo assim que realmente me faz embarcar em novas histórias. Então, Alex Thomas, vai lá no arroba simplesmente Gabriela, que está aparecendo no teu vídeo, entra lá no link que está disponível na bio dela e adquira o seu. Agora, bora brincar de sonhar, Gabriela? Como assim? Posso falar só uma coisa? Pode não. A ilustração desse livro foi desenhada por uma das minhas melhores amigas da faculdade, a Marcela. Que O nome legal. dela tá aqui. Legal. Tá dentro do livro. E assim, a gente imaginou a capa juntas e foi muito legal ter essa visão dela também sobre o livro. Vocês viram colorido, ficou lindo. E assim, as minhas amigas, a minha família são o meu combustível, assim, Que legal.
continuar escrevendo, para continuar sonhando. E sem eles eu não teria conquistado, assim, nada. Então, e olha, eu preciso dizer aqui publicamente que eu tenho muita admiração pela tua família, viu? Da família que você veio, pela criação, pela educação. Parabéns, de verdade. Então, bora brincar de sonhar agora? Vamos brincar. Seguinte, se porventura Alex e Thomas virasse um filme, quem você escolheria de atores aí consagrados ou não tão consagrados, é contigo, pra representar aí os personagens principais? Ok. Quem seria a Alex, vai? A Alex, eu sinto que seria Daisy Edgar Jones. Coloca ela aí na tela, pra quem não conhece. Quem é essa atriz, Gabriela? Ela fez alguns filmes que eu gosto muito e um dos meus filmes favoritos agora, que é Where the Crawdads Sing. Não lembro exatamente, mas é onde... Ai, gente... Ela seria a Alex. Ela seria a Alex, só quero lembrar o nome do filme que ela fez. O mais recente? Pântano, É um livro num pântano que ela é menina. É terror, não? Assim, não é um terror, é um suspense também. Pô, já vou querer assistir. Tá no cinema ainda ou já tá disponível nos streamings? Tá na Netflix. Ah, então depois lembra, porque eu sou apaixonado por filme de terror e suspense. Sim, é muito bom. Então seria ela Daisy? Daisy Edgar Jones. E quem seria o Thomas? Thomas, eu sei exatamente quem ele é, só que eu não me lembro o nome. É o nome do ator. Fala um filme que ele já fez. Ele atuou junto com a Daisy em Pessoas Normais. É uma série. Meu Deus, produção, pesquisa aí rapidamente o nome dele. É uma série Pessoas Normais. Pessoas Normais, Normal People. Ah, é uma série antiga essa daí, não? Não. Não? Lançou, acho que ano retrasado, por aí. Tem uns 3 anos. Paul Mescal, ele fez Gladiador 2 também. Produção maravilhosa, obrigado, viu? Paul Mescal. Bota ele aí na tela. Por que você escolheria ele? Porque eu vi eles atuando em Pessoas Normais e eu sinto que eles são muito perfeitos. Eu sinto que eles representam bem a vibe, assim, da Alex e do Thomas. Que legal. Que bacana. Então, ó, não custa nada sonhar. Se Alex e Thomas virassem um filme, Gabriela já tem aí na sua mente quem interpretaria os personagens principais. Gabriela, suas considerações finais para o nosso público, aí na câmera fechada. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui no Chega Junto. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, que acompanhou a entrevista. Fico muito grata ao Marcos também por ter me chamado. É um privilégio mesmo poder falar sobre essa obra que eu tenho tanto carinho. Alex e Thomas fez parte, assim, de um processo de cura, de um processo de autoconhecimento. E foi muito especial escrever esse livro e ter publicado ele de forma independente. Né? O meu primeiro livro eu publiquei por uma editora e o segundo livro eu prometi para mim mesma que seria de forma independente. Então, desde a escrita até a diagramação, praticamente, eu fiz com uma empresa, mas eu sonhei com eles também. A diagramação tentei fazer sozinha, mas não consegui. Aparentemente, é mais difícil do que eu pensava. E, enfim, então eu estive imersa nesse processo de realmente escrever o livro e de trazer ele à vida, né? Trazer ele ao papel, né, no caso. E, então, isso é muito importante para mim, representa muita coisa. E eu não poderia ter feito isso sem o apoio das minhas amigas, sem o apoio da minha família, né? Principalmente, dos meus pais. Dos meus avós, dos meus tios, das pessoas que eu amo e que me amam. Eu sou realmente muito privilegiada por ter tantas pessoas especiais do meu lado, assim. E, enfim. Maravilha. É isso. E ó, quando você lançar o próximo livro, volta aqui. Ela contou um breve spoiler. Vocês perceberam, né? Vocês estão acompanhando a gente desde o início? Lá no meio da entrevista, ela deu um breve spoiler que já tem algo aí na gaveta que ela está escrevendo, mas ela não quis divulgar muito. Mas enfim, fica aí aberto o convite para você voltar numa próxima vez, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Você que está me assistindo, muito obrigado por ter ficado conosco desde o início. Na próxima semana a gente volta com mais um Chega Junto aqui, especialmente para você conhecer pessoas que realmente têm algo diferente
edificante para nos passar e, é claro, valorizar acima de tudo as pessoas que movimentam a nossa cena cultural, não apenas aqui no Amazonas, mas também no Brasil inteiro. Gabriela é uma delas, apesar de ser amazonense, mas lançou o livro lá em São Paulo e sem dúvida alguma é um orgulho pra gente. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Valeu!